Dr. com o Dr. Charles Lang, o terceiro capítulo do nosso livro do Contardo Caligari, Introdução a uma Clínica Diferencial das Psicoses. Passo para ele a palavra. Bom dia. Então, só retomar assim, um pouquinho, assim, revisar o que a gente passou até aqui, né? Então, o livro é um livro que ele fala acerca do diagnóstico de psicose na ausência de qualquer manifestação fenomênica de psicose, né? Então, a gente está aprendendo aqui com ele como chegar a um diagnóstico de psicose, mesmo na ausência de sintomas, né? Que é a forma, digamos assim, clássica da clínica, que a gente herdou da psiquiatria, de fazer um diagnóstico a partir de determinados sintomas, né? Então, aqui a proposta é a estrutura psicótica fora de crise, né? Ou seja, estruturas psicóticas que não desenvolveram ou não apresentaram fenômenos, né? Ou sintomas. Então, digamos assim, é a psicose aquém da crise. Não é a psicose pós-crise ou entre crises, né? Então, uma coisa assim, central, um núcleo que a gente viu até agora é essa afirmação de que o sujeito se estrutura em uma operação de defesa, né? Defesa no sentido freudiano. Uma defesa contra o que seria imaginariamente o seu destino, caso ele não se defendesse se estruturando. Ser reduzido ao seu corpo o objeto de uma demanda imaginária do outro. Perder-se como objeto absoluto do gozo do outro. A operação da metáfora implica um certo tipo de metáfora, que a significação possa prevalecer. O ser um pedaço de carne possa significar algo, uma significação subjetiva. É necessário que algo prevaleça sobre a demanda imaginária, um saber sobre essa demanda. Referido à demanda, somos objetos de gozo. Referidos ao saber sobre a demanda, temos uma significação que nos mantém defendidos como sujeitos. Essa é uma primeira amarra importante no livro. Uma segunda é quando ele fala sobre o delírio de autonomia. O delírio de autonomia é o delírio de não filiação. Isso é importante porque é uma coisa que a gente começa a constatar com mais força a partir do final da Segunda Grande Guerra, né? O que eu faço é minha escolha. Eu posso escolher fazer qualquer escolha. O fato de que o discurso político está se reduzindo cada vez mais a um discurso sobre as liberdades fundamentais do ser humano era muito estranho em 1956, quando Lacan escreveu sobre a psicose, né? A questão preliminar a todo tratamento possível da psicose. Quanto mais o discurso político se reduz a uma reivindicação da liberdade como fundamental ao ser humano, tanto mais a eficiência da ação política diminui. No delírio de autonomia, que é o lugar comum de qualquer neurótico e que é uma posição delirante de não filiação, o neurótico está fundado em uma metáfora na qual ele mesmo está na posição de pai, como se ele fosse pai de si mesmo, né? Então, esse texto aí contar da década de 90, né? Ele diz que o texto do Lacan de 56 era um texto premonitório, e o próprio texto do Contardo aí também é um texto premonitório disso que a gente está vivenciando hoje, né? Quer dizer, essa posição anti-sujeito, né? Sujeito no sentido de sujeição, né? Quer dizer, não estamos sujeitos a nada, somos plenamente livres, podemos dizer o que quisermos, isso que hoje está se chamando de liberdade de expressão, né? Não tenho compromisso com o outro, não tenho compromisso com a verdade, com a história, eu posso fazer o que eu quiser, que eu não estou sujeito a nada, né? Quer dizer, esse é o delírio de autonomia, o delírio de não filiação, certo? Vamos dizer assim, terceiro ponto aqui que eu destaquei. Essa sucessão
né, na ordem da crise, né? Então, é importante assim a gente sempre voltar a ela, né? Quer dizer, esse momento em que há uma injunção, né, que o sujeito se defronta com um mandato, com uma ordem imperiosa, né, com um dito, um ditado, e ele mergulha num crepúsculo, né? Quer dizer, ele não consegue responder a essa injunção e há um apagamento desse saber que poderia responder à injunção, né? Ele entra no estado crepuscular. Então, aí começam as alucinações auditivas, né? Quer dizer, essas palavras, essas vozes, que não são mais pensamentos, né? Não são mais reconhecidos como pensamentos, mas são identificados como algo vindo de fora, de um outro. Então, a tentativa de construir uma defesa, novamente, né? Contra o outro, que é a constituição ou o fracasso de um delírio, né? Então, essa defesa ela pode ser bem sucedida, o sujeito conseguir constituir um delírio no qual ele possa habitar, ou vai reiterar esse fracasso do delírio, né, através de sucessivas crises, né? Então, essa posição que o Contardo coloca, da diferença entre a psicanálise e a psiquiatria, no que tange ao uso de medicamentos, né? Quer dizer, o medicamento, muitas vezes, ele impede que o sujeito consiga construir um delírio que o defenda desse outro invasivo, devorador, né? Esse outro imaginário, né? E o sujeito ele cronifica num estado de crepúsculo, né? Quer dizer, um apagamento do saber, ele não consegue constituir um saber delirante, porque saber delirante, no campo da psiquiatria, é considerado como um sintoma indesejado. Tá? Então, a gente vai chegar nesse terceiro capítulo, que diz respeito à diferenciação das psicoses, né? E a gente vai partir aqui dessa ideia de uma foraclusão, né? Então, que a gente tem assim classicamente na psicanálise, né, que o diagnóstico estrutural ele não é um diagnóstico que se dá no campo do imaginário, né? Na relação do eu com o outro, ou do semelhante, do semblante, ou do imaginário, no eixo do imaginário, né? No tete a tete. Mas o diagnóstico se dá a partir disso que se passa na relação do sujeito com o grande outro, né? Então, as três operações clássicas, né, para a gente reconhecer, na neurose a gente tem a repressão, o recalque, né, um recalque na relação com o outro. Na perversão, a gente tem uma denegação, eu sei, mas... Né? E na psicose, a foraclusão ou forclusão, se traduz às vezes por perclusão, né? Que é um termo que Lacan recolheu do campo jurídico, do mundo jurídico, né? Quer dizer, é um decurso de prazo, o prazo percluiu, né? Quer dizer, algo deveria ter sido feito até sexta-feira, 5 da tarde, não foi feito até terça-feira, 5 da tarde, perdeu, né? Segunda-feira de manhã, 6 da manhã, não vale mais. Percluiu o prazo, né? Então, o contrário vai dizer o seguinte, que no caso da psicose, o que está forcluído, foracluído, é a função paterna, não são os significantes relativos a essa função. Na psicose, há os significantes, pai, mãe, né? Há esses significantes, há essas referências. Mas o que está foracluído, que vai aparecer no real, que vai aparecer fora do simbólico, é a função que ata esses significantes ou que operacionaliza esses significantes. Tá? Então, se o que está foracluído é a função, na organização do saber estruturalmente psicótico, falar foraclusão do nome do pai não quer dizer que estejam ausentes os significantes relativos, por exemplo, à constelação que nós, enquanto neuróticos, chamaríamos edípica, mas significa que eles não estão na mesma função, né? Quando falamos de volta no real daquilo que está foracluído, estamos falando de volta no real de um lugar e de uma função que não fazem parte da organização psicótica do sujeito. E aí chama atenção, marcar isso, né? Que a função volte no real não implica que o que volta seja real. São sempre significantes.
que voltam no real. Né? A tentativa, então, no campo lacaniano, é de chegar a uma clínica das diferentes psicoses. Isso já foi efetuado muitas vezes e geralmente baseando-se na ideia de que haveriam foraclusões de tipos diferentes, foraclusões parciais ou operações de foraclusões diferentes. Então, ele retoma essa perspectiva, né? Quer dizer, falar de psicose não é partir da evidência fenomenológica ou de uma psicologia do caráter, né? Uma personalidade psicótica, e nem de uma leitura qualitativa. Né? Mas vai montar esse raciocínio a partir de alguns elementos intuitivos que a gente encontra na psiquiatria clássica. Né? Então, cada vez que encontramos um paciente que, com o uso aproximativo do termo próprio à psiquiatria moderna, chamaríamos de esquizofrênicos, no momento que a gente sabe alguma coisa da história desse paciente, a gente pode pensar assim, se esse sujeito não fosse psicótico, né, se esse sujeito esquizofrênico não fosse psicótico, se ele fosse neurótico, talvez ele seria um histérico. Né? Quer dizer assim, do ponto de vista da evidência fenomenológica, uma certa assimetria entre a esquizofrenia na psicose e a histeria na neurose. Né? E daí ele vai continuar, assim, toda vez que encontramos um paciente que chamaríamos de paranoico, não é infundado a gente pensar que se ele fosse um neurótico, ele seria um neurótico do tipo obsessivo. Né? Então, se a esquizofrenia tem uma certa simetria com a histeria, a paranoia teria uma histeria com a neurose obsessiva. Né? Então, aí ele continua um pouco mais. E apesar disso ser um pouco menos evidente, quando encontramos um paciente maníaco-depressivo, a PMD, né, psicose maníaco-depressiva, que hoje ela está muito popularizada com o nome de transtorno bipolar. Né? Então, quando encontramos um paciente maníaco-depressivo, acho que podemos chegar à conclusão de que, se ele não fosse psicótico, ele seria um paciente fóbico, uma fobia. Então, a gente vai ver esses pares, né? Esquizofrenia, histeria, paranoia, neurose obsessiva, PMD, psicose maníaco-depressiva e neurose fóbica. Então, digamos assim, do ponto de vista fenomênico, isso ajuda a gente a pensar certas exclusões. Bom, esse paciente está no campo da neurose, esse paciente está no campo da psicose. Né? Porque a gente pode se defrontar com um paciente que parece ser um paciente histérico e pode se tratar de uma esquizofrenia, um paciente que parece ser um paciente neurótico obsessivo e pode ser um paciente paranoico. Ou parece ser um paciente fóbico e é um paciente psicótico maníaco depressivo. Né? Mas aí o corte, né? Ele vai fazer o corte, quer dizer, não há uma transição de uma estrutura para outra. Né? Não há passagem da esquizofrenia para a histeria ou da histeria para a esquizofrenia. Ou seja, o esquizofrênico não fica histérico e o histérico não fica esquizofrênico. Né? O histérico não pode enlouquecer, ou não consegue enlouquecer e ficar um esquizofrênico. Não há passagem de estrutura. É um corte. Né? Então, não há transição de uma à outra. No momento do desencadeamento de uma crise psicótica, o que está fora cluído, isso vai voltar no real. Né? Então, quer dizer, na histeria, isso que retorna o que está reprimido. Isso vai retornar no simbólico, ou no imaginário. No simbólico ou no imaginário. Nunca no real. Certo? Agora, no caso da esquizofrenia, isso que retorna não estava recalcado. Não se trata de recalque. Isso que retorna no real, porque na estrutura isso não está inscrito no simbólico e no imaginário. Né? No caso da histeria, isso está inscrito no campo do real e do imaginário e foi recalcado. E daí isso vai retornar, né, o imaginário atravessando o simbólico atravessando o real. Né?
Agora, no caso da esquizofrenia, isso que retorna, isso não está inscrito. Isso vai aparecer no real. Então, eu vou voltar a isso mais, porque o que retorna é a função paterna no real. Né? Então, que vai retornar algo a ver com o pai. Né? O pai no real, o pai no simbólico e no imaginário. Então, mas o que volta não é o real mesmo, e sim uma constelação fundamentalmente simbólica, com seus corolários imaginários. Portanto, uma constelação paterna, uma constelação edípica, mas que não tem a mesma função que tem na neurose. Né? Então, a gente sempre tem que lembrar isso assim que o Contardo enfatiza, né? Dizer que o sintoma social dominante é o que produz a injunção. Né? Quer dizer, o sintoma social dominante em Freud é a neurose. Agora, o Contardo vai pensar aí que se a gente está passando de um sintoma social dominante, a gente está indo para a perversão ou a gente está indo para a psicose, o dominante. Né? Então, há uma injunção, há uma convocação de que os psicóticos se pareçam ou respondam aos neuróticos. Né? Então, eles vão produzir coisas semelhantes àquilo que circula como função paterna na neurose. Né? É uma espécie de simulacro. Não é a função paterna. Né? São os significantes da função paterna que aparecem no real, mas que funcionam diferente. Né? Não é o pai e a mãe do neurótico. Né? É um significante que vai funcionar de uma maneira diferente. Então, o que volta no real, então, não é uma função abstrata, não é o universal da função paterna, mas uma constelação simbólica e imaginária paterna definida. Né? Definida, e é isso que vai definir os diferentes tipos de psicose. Né? O tipo de constelação paterna que vai retornar no real. Talvez essa constelação simbólica e imaginária que volta no real obedeça aos mesmos tipos de diferentes estruturações que podemos reconhecer do lado da neurose. Desse ponto de vista, essa constelação significante que volta no real poderia obedecer aos tipos de diferentes estruturações que reconhecemos no campo da neurose. Ou seja, embora aproximadamente poderíamos pensar que numa esquizofrenia o pai que volta no real é o pai de histérico, que numa paranoia o pai que volta no real é um pai de obsessivo, e numa psicose maníaco-depressiva o pai que volta no real é um pai de fóbico. Certo? Então, no caso da neurose, nós teremos um saber neurótico organizado ao redor de uma posição central da função paterna, função ocupada por uma constelação significante imaginária. Que essa função seja simbolizada significa que ela desempenha o papel de centro referencial de qualquer significação nesse saber. Um saber psicótico, no qual a função centralizadora desses significantes aparece fora cluída ao desencadear-se de uma crise. Não é por isso um saber em que os significantes que ocupariam essa função numa neurose sejam, enquanto tais, esquecidos, reprimidos ou foracluídos. O que está foracluído não são os significantes. Há esses significantes. O que está foracluído é a função. Né? Quer dizer, essa função que na neurose aparece no simbólico e no imaginário, na psicose vai aparecer no real. Por isso, trata-se de um saber organizado de uma outra forma. Né? Então, sublinho isso. Há um saber e esse saber tem uma outra forma. Certo? E é evidente que qualquer psicótico pode falar de sua constelação edípica. Isso não é algo inacessível para ele. O que é inacessível é a organização de seu saber ao redor dessa função. Né? Porque se torna incomunicável. Então, por isso vai dizer assim, o psicótico ele fala uma outra língua, ele fala uma língua, ou ele é o único que fala essa língua, porque ele não consegue comunicar, ele não encontra simetria no campo da neurose.
Então, a injunção, essa injunção que parte do campo do outro, um campo do outro em que o dominante é o saber neurótico, a estruturação neurótica ao redor de um polo central, né? Então, é daí que parte essa injunção. E essa injunção que o sujeito psicótico recebe é uma injunção de referir-se ao nome do pai. Só que esse nome do pai ele não aparece inscrito no simbólico, né? Isso vai aparecer fora, né? Ou vai ser buscado fora. Então, o delírio vai ser uma tentativa de dar um contorno, dar uma margem, de fazer uma borda e capturar isso que não está escrito no campo do sujeito. Então, ele vai falar isso assim, esse primeiro estágio, né, a partir da injunção, que é no crepúsculo, né? Então, no crepúsculo, há um esforço do delírio, né? Como a tentativa de produzir algo análogo ao saber neurótico, né? Porque a injunção vem do campo do saber neurótico, então ele tem que produzir algo, tem que responder à altura do que supõe que seja o saber que lhe demanda referir-se ao nome do pai, né? Então, o delírio é a tentativa de produzir algo análogo ao saber neurótico, né? Então, é terrível isso porque ele tem que produzir algo que ele não sabe o que é, né? Ele não sabe o que é. Então, por isso, essa coisa da deriva psicótica, né? De ter que circular por todo saber para dominar todo saber, para saber do que se trata isso que ele é supostamente ou imaginariamente demandado, né? Então, com a diferença que o polo central sempre fica desligado. Não cola, né? Por não ter sido simbolizada a sua função organizadora. Mas é tentar produzir um saber sem saber como é que esse saber se organiza. Quer dizer, você querer organizar algo que você não sabe qual é que é a organização, né? Quer dizer, é jogar um jogo que você não sabe quais são as regras do jogo. Então, essa é a função do delírio, né? E agora, na psiquiatria, se vai suprimir o delírio, justamente. Essa tentativa de adivinhar, né? Quase adivinhar, né? Uma coisa é você entender como a coisa funciona, outra coisa é você querer adivinhar, né? Esse termo adivinhar é meu, né? Que é essa coisa assim de tentar saber o que é que o outro sabe, sem saber o que é que o outro sabe. Então, aí, tentar transpor esse abismo estrutural, né? Uma coisa parecida com a adivinhação. Então, a função está foracluída, mas não os significantes que vão preenchê-la quando ela se impõe no real. O que volta é uma constelação simbólica imaginária que já faz ou já fez parte da história do paciente, está no seu saber. Se o seu saber fosse organizado como um saber neurótico, com uma determinada constelação, no caso da esquizofrenia, a estruturação seria histérica. E assim, por conseguinte, se o seu saber fosse organizado como saber neurótico, com outra constelação, seria um obsessivo ou fóbico, né? Então, isso de reconhecer como esquizofrenia, como paranoia, como obsessão, como histeria, isso faz parte da estruturação do saber neurótico. Não faz parte do saber psicótico, né? Ele vai tentar estruturações, né? Agora, essas estruturações vão responder a determinadas constelações que estão no campo neurótico, né? Constelação histérica, constelação obsessiva e constelação fóbica. Em outras palavras, a volta no real de uma constelação histérica produz efeitos diferentes na crise psicótica dos efeitos que produziria a volta no real de uma constelação obsessiva, né? Então, a gente sabe assim, que é bem diferente o sujeito tendo um surto espetacular, né? Vira um espetáculo
um espetáculo que pode ser desde o cômico, o engraçado, até o assustador, o constrangedor, né? Que é dado a ver, né? Ou essa crise ser uma crise do tipo ruminativo, delirante, a construção de uma realidade metafísica transcendental, né? Que não é algo dado a ver, mas algo dado a pensar, né? Então, o contrário daqui vai falar de uma tipologia de significantes paternos e edípicos na neurose. O que deu aí um barulho de fundo? Então, ele vai falar assim de significantes que devem produzir a subjetivação. A subjetivação é a sexuação do sujeito e a sua filiação, que devem presidir a uma metáfora delirante. Eles são convocados, esses significantes, eles são convocados como significantes mestres, mas significantes no real, não no simbólico. A função do delírio é fazer esses significantes funcionarem como fundamentais, como significantes mestres no real. Fazer com que possam produzir um efeito de sujeito, né? Então, o psicótico, no caso, ele não tem um delírio de autonomia, né? O delírio de autonomia, você já tem um significante mestre estabelecido no simbólico e do qual você quer se afastar, ou você quer negar ou quer recalcar, né? Então, você recalca algo que já está no simbólico. Você vai negar algo que já está inscrito no simbólico. No caso da psicose, ele vai ter que fundar esses significantes do real, para daí se constituir como sujeito, né? Daí esse constante é fundamento, né? Então, sempre uma impossibilidade de constituir isso no real. Se é plausível aceitar a hipótese de que o que volta no real, no momento dos desencadeamentos de uma crise psicótica, é uma constelação simbólica e imaginária específica, uma constelação edípica específica, então essa constelação que volta no real pode decidir destinos psicóticos diferentes, né? Então, ele vai fazer uma relação, né, que no caso da esquizofrenia, o pai que retorna no real é como o pai enfraquecido da histérica, né? O pai enfraquecido da histérica, né? Porque para a histérica há uma destituição desse pai. Esse pai aparece como um pai fraco ao qual ela tem que dar potência ou ela tem que destituir, né? Então, isso aparece no imaginário simbólico. Na esquizofrenia, isso vai aparecer, vai retornar no real. Então, isso vai produzir um destino diferente, né, da esquizofrenia em relação à paranoia e à PMD, né? Porque se esse pai retorna no real como um pai enfraquecido, há uma dificuldade, né? Esse é o destino, uma dificuldade de constituição do delírio. Há uma pobreza de alucinações auditivas e há uma riqueza de alucinações não auditivas, né? Ou seja, alucinações visuais e sinestésicas. Então, vamos assim dizer, se o esquizofrênico consegue, né, consegue fazer com que o pai retorne no real, como a histérica faz o pai retornar no simbólico e no imaginário, ele vai ter esse destino. Agora, se ele consegue fazer que esse pai que volte no real seja um pai incastrado, que é o pai da neurose obsessiva, né, o destino vai ser outro. Vai ter uma facilidade de constituição do delírio, né, o que na esquizofrenia é difícil, né? Uma alucinações auditivas e pobreza de alucinações não auditivas, né? Então, a gente está no campo da paranoia. Então, na paranoia, facilidade de constituição do delírio, alucinação auditiva e pobreza de alucinação não auditiva. E o que retorna ao real é o pai encastrado da neurose obsessiva, né? Agora, se consegue que esse retorno do pai no real seja o pai constitucionalmente insuficiente, um pai terrível, assustador, né,
vai se ter um abandono objetal à demanda do outro. Ou seja, o sujeito vai se encontrar impotente diante dessa demanda imaginária do outro, que é o lado depressivo, uma depressão, né? Ou, se esse pai for um pai terrificante, né, assustador, vai haver um excesso de significação, que é a mania. Tá? Então, esse sujeito ele vai oscilar, né, entre o abandono objetal à demanda do outro, a depressão, quer dizer, ele se entrega à demanda imaginária, ou ele tem múltiplas formas de se defender dessa demanda imaginária, que é a mania. Né? Então, essa oscilação, por isso psicose maníaco-depressivo, essa oscilação de polos, né? Do polo depressivo, da entrega ao outro, ou do polo maníaco. Estou completamente protegido do outro e nada vai me acontecer. Né? Então, o que o Contar insiste é isso, assim, apesar de essa aparente simetria, né, não há passagem da neurose para a psicose, nem da psicose para a neurose. Se a constelação, então, é do tipo histérico, a psicose será do tipo esquizofrênico. Né? Então, o pai da histérica, não o pai histérico, que é diferente, né? Tem o pai da histérica e o pai histérico. O pai da histérica não é necessariamente um pai histérico. E o pai histérico não tem necessariamente uma filha histérica. Ele frisa isso assim. Tomemos o pai da histérica, não o pai histérico, mas o pai da histérica como fundamentalmente um pai castrado. Se ele volta no real, o agente da metáfora com a qual o paciente psicótico terá que constituir ou tentar constituir a metáfora, que será o delírio, é um agente débil. Isso apresentará consequências, tais como o fracasso na constituição do delírio, ou pelo menos uma constituição bastante difícil da metáfora delirante. Abundância de alucinações não auditivas e escassez de alucinações auditivas. O mecanismo do desencadeamento, desde o começo, será esse: estruturação de um saber diferente do saber neurótico. Depois, uma injunção a referir-se ao nome do pai, e logo o crepúsculo desse saber. No momento crepuscular, o sujeito está propriamente sem qualquer defesa estruturante, quer dizer, uma posição na qual ele se encontra como objeto do gozo do outro. Há, nesse momento, ao menos uma alucinação auditiva, no mínimo, uma fala do pai voltando no real. O delírio é constituído a partir dessa voz, dessa manifestação do pai real, do real do pai voltando. O trabalho de constituição de um delírio vem substituir o que era o saber psicótico que caiu no crepúsculo. Na crise de um paciente esquizofrênico, existem tentativas de constituição de um delírio que são permanentes e descontínuas. Uma frase, duas frases. Então, ele vai trabalhar isso nesse capítulo, também em relação à constelação na paranoia e à constelação no caso da psicose maníaco-depressiva. Tá? Ele vai assim, é também notável que na psicose maníaco-depressiva o sujeito não lida com a exigência paterna pela via da constituição do delírio, nem lida com a demanda imaginária do outro pela via da alucinação. Estou sublinhando isso porque é interessante, né? O delírio é uma forma de lidar com a exigência paterna, né? Lidar com o pai. E a alucinação é uma forma de lidar com a demanda imaginária do outro, quer dizer, com a mãe, pela alucinação. Né? Então, assim, a esquizofrenia parece que ela tem uma coisa mais com a mãe e a paranoia parece que tem uma coisa mais com o pai. Né? E a PMD é alguma coisa que está oscilando entre a esquizofrenia e a paranoia. Né? Quer dizer, um fracasso com a demanda imaginária da mãe e um fracasso na constituição, na identificação com esse saber paterno. Né? Que é o que acontece também no campo da neurose. Né? Quer dizer,
Se na psicose a gente tem assim o campo das esquizofrenias e o campo da paranoia e a psicose maníaco-depressiva como uma transição de um campo ao outro, na neurose a gente tem o campo das histerias e o campo das obsessões, né? Então, a fobia ou a neurose de angústia, ela é uma passagem de uma para outra, certo? Bom, alguma questão até aqui? Tranquilo? Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Tranquilo? Dá para escutar tudo. Ótimo. Perfeito. Então, vamos avançar mais um pouco aqui, né? A realidade é que a significação socialmente dominante é a significação fálica. O sintoma social dominante, pelo menos até agora, talvez não vá ser sempre assim, acho que está mudando, essa é uma afirmação contrária, de acordo com a análise freudiana, é o sintoma neurótico, né? Então, se há uma maioria demográfica ou uma maioria psicologicamente, economicamente, né, dominante, é o sintoma neurótico, né? Então, é o sintoma neurótico que a psicose tem que responder. Ou se adaptar, ou se integrar, né? Desse ponto de vista, é muito difícil pensar que um sujeito psicótico, organizado em um saber, que não aquele centralizado em torno da função paterna, não fique exposto continuamente a uma injunção a referir-se a esta função e, portanto, ao risco de uma crise. Apesar do sujeito psicótico resistir ao desencadeamento de uma crise, aos efeitos crepusculares dessa injunção, é difícil pensar que ele não padeça dos efeitos de estar a todo momento exposto a uma injunção do outro que o solicita a constituir-se como neurótico. Isso é uma coisa interessante, porque pode acontecer que na própria clínica haja uma injunção que venha do terapeuta, do analista, né, no sentido de transformar um psicótico num neurótico, e que isso seria a cura, né? Ou seja, neurotizar um psicótico seria a cura, né? Normalizar um psicótico, o que fatalmente vai desencadear uma crise, né? Porque estruturalmente ele não vai evoluir de uma psicose para uma neurose, né? Então essa insistência, ele não vai passar da psicose para a neurose, certo? Mas ele vai funcionar dentro desse registro em que o polo central ou o polo organizador não é a função paterna, né? Então, esse risco de um tratamento desencadear uma psicose justamente reside nisso, na posição do analista que demanda de seu paciente uma normalização, né? Então, a gente tem que pensar assim, isso são observações minhas, né? Não está no texto contábil, né? Tem que repensar, talvez, o que a gente pode ter perdido com o hospital psiquiátrico, né? Ou de comunidades terapêuticas ou de espaços em que o sujeito organizado psicoticamente ele não está exposto continuamente a essa demanda, acorde no horário, vá dormir, tome banho, né? Faça as lições, trabalhe, né? Mas que ele possa funcionar do jeito dele, né? Isso a gente teve essas experiências ali, Ronald Lane, David Cooper, né? Criar espaços de asilo, né? Não de exclusão, mas de asilo que protejam esses sujeitos, né? Bom, então
Contar vai escrever assim que a psicose não é uma neurose que fracassou. A psicose não é uma neurose que fracassou. Quer dizer, ninguém fica psicótico, né? Ninguém se torna psicótico. Mas a psicose é um outro modo de se constituir. Isso é importante. Então, existe uma forma dominante de se constituir, que é a forma neurótica, que é organizada, o saber é organizado num polo central, né? A partir de um polo central, né? Existe uma referência ao universal. Agora, existem outras formas de se organizar. A psicose é uma outra forma de se organizar. A construção de uma estrutura psicótica, né, não é a destruição de uma estrutura neurótica. É uma outra forma de se constituir com um outro tempo. E é preciso tempo para que uma psicose se estruture. De fato, queremos dizer que precisa de tempos, né? Então, há pelo menos 4 tempos na constituição de uma estrutura psicótica. O primeiro tempo é que haja uma disposição já inscrita no campo do outro, né? Então, o Lacan, né, copiando o David Cooper, né, vai dizer assim, existe essa disposição no campo do outro, precisa de pelo menos 3 gerações. Né? Quer dizer, o sujeito psicótico, ele é o resultado de uma inscrição que já está, né, o avô, bisavô, a mãe, né? Tem alguma coisa já se passa, essa disposição já está inscrita aí. Então, uma disposição já inscrita no campo do outro e que, por sua vez, já precisa, talvez, de uma sucessão de tempos lógicos para ser eficiente. Quer dizer, essa disposição, se ocorrer em certos tempos lógicos, ela se manifesta em escrito, né? É uma espécie de loteria simbólica, né? Segundo, algo relativo à primeira relação com o outro dito materno. Então, uma disposição já inscrita no campo do outro, uma determinada relação, uma primeira relação com esse outro dito materno. Terceiro, o tempo do Édipo, já há algo inscrito, há uma primeira relação com o campo materno, como se organiza o Édipo, como se atravessa ou não o Édipo. E quarto, como se dá o período de latência e a saída na puberdade. Então, são esses 4 tempos. Uma certa disposição já inscrita no campo do outro, uma determinada primeira relação com o outro dito materno, o Édipo e a latência, né? E a latência é o que sucede ao Édipo, a latência e a saída para a puberdade. Como isso ocorre, né? Então, eu não falaria propriamente de estruturação neurótica e psicótica que seja antes desse 4º tempo. Isso é uma coisa importante, né? Quer dizer, um diagnóstico de psicose não é um diagnóstico antes da latência e da puberdade. Certo? Então, aí entra a questão da psicose infantil. Existe psicose infantil? Né? Portanto, quando falo de psicótico fora de crise, que nunca encontrou crise, quero dizer que nunca encontrou, desde este 4º tempo, algo que sancione a sua estrutura. Então, pode ter passado por esses 4 tempos, entrou na puberdade e tal, mas não ocorreu nada ali que uma injunção, né, que desencadeasse a crise. Então, desse ponto de vista, poderíamos dizer que só se pode falar propriamente de foraclusão da função paterna como efeito de uma crise depois do 4º tempo. Depois do 4º tempo. Então, não se vai buscar a origem da psicose na infância. Quer dizer, é um psicótico desde a infância, né? Uma história da psicose adulta que começou na psicose infantil, né? Vai dizer assim, na infância, a gente
tem a criança num desses tempos, no primeiro, segundo, terceiro ou quarto tempo. Agora, só se pode falar propriamente de uma psicose a partir do quarto tempo. Até o quarto tempo há uma estruturação, certo? Então, só se pode falar em foraclusão da função paterna depois do quarto tempo, ou seja, essa inscrição, essa disposição inscrita já no campo do outro, essa primeira relação com o outro materno, e o édipo, a latência já marcaram algo que vai permitir uma foraclusão, ou não, né? Então, só se pode falar de neurose e psicose a partir daí. Então, ele vai dizer assim, já o conceito mesmo de foraclusão conota um tarde demais. E esse tarde demais, ele não se dá no primeiro tempo, no segundo tempo, no terceiro tempo ou no quarto tempo, né? Ele se dá só depois desses 4 tempos. Então, depois do quarto tempo, que é tarde demais para algo, e esse algo vai necessariamente comparecer no campo do real. Então, esse é o capítulo 3 do livro, Introdução a uma Clínica Diferencial das Psicoses, e eu encerro por aqui. Eu queria falar, eu acho assim, importantíssimo esse capítulo, porque eu trabalhei na clínica com um sujeito quase um ano e eu ficava, todo o discurso dele me remetia para a neurose obsessiva. Eu tinha uma dificuldade, porque era, mas, sabe, aquela coisa que você fica, mas ele tinha tanta errância, ele não conseguia se posicionar com relação a questões dele, o discurso era obsessivo, mas era também assim, bem errante. E eu ia quase um ano para eu ver, de fato, conseguir ver o quanto ele estava, que o discurso dele não era um discurso que eu poderia colocar dentro da neurose, ele tinha tudo do neurótico obsessivo, mas ele não era. Agora, o que acontecia nele é que ele tinha questões da neurose obsessiva e tinha também questões da neurose fóbica, né, que é a que vai ficar, não é da fóbica, é da histeria. Ele era da obsessiva e da histérica, então esses dois discursos dele me confundiam muito, porque me levava para as neuroses, até que bem na frente, quando ele começa o discurso dele começa a ratear, e ele começa a ver coisas, a falar coisas, escutar coisas. Ele nunca surtou, Charles, era essa a grande questão, mesmo com os delírios que ele foi construindo, mesmo com as alucinações auditivas que ele tinha, ele nunca deu um surto de sair completamente da realidade, sabe? Ele consegue, até hoje, ele estudou, fez o ensino médio, agora está na faculdade, está comigo até hoje. Quer dizer, comigo, assim, desde a pandemia, que ele de vez em quando me convoca, a gente tem uma sessão, mas ele entrou na faculdade esse ano. Então, olha só como ele é importante, porque a gente fica naquela, assim, a gente só acha, no discurso psiquiátrico, só podemos falar de psicose quando há uma crise brava. E a gente vê, pela teoria, que não é assim. E eu tenho esse caso, que é o testemunho, é o meu único caso que eu tenho. Eu tenho, assim, segurança, eu até já apresentei ele numa jornada nossa, e na época a Diana e o Marcos conversaram muito comigo e chegaram à conclusão. Tanto é que eu dei o nome disso. É uma psicose disfarçada de neurose. Então, assim, é muito importante que a gente se debruce nesses textos, e você tem tido, assim, a felicidade, nós estamos tendo o privilégio de você desdobrar cada parágrafo conosco, sendo de uma riqueza muito grande. Eu tenho muito aqui a agradecer a você, Charles. Perfeito. Quem mais? Para mim ainda é mais misterioso assim
a psicose maníaco-depressiva, né? Por ser tratado como transtorno bipolar, né? E está muito no campo da psiquiatria e dos diagnósticos, às vezes, que a gente recebe, assim, hoje. Eu consigo entender bem o paralelo entre esquizofrenia e neurose histérica e paranoia e neurose obsessiva, mas esse paralelo que ele faz, né, entre a fobia e a psicose maníaco-depressiva, para mim, eu não consigo perceber tanto pensando assim, talvez em exemplo clínico, ou como se manifesta na clínica. O que teria a ver com a fobia, assim, né? Não sei se você pode falar um pouco mais sobre isso. Para mim é o que ficou mais confuso, assim. Isso que a gente chama de fobia, em Freud tem o nome de neurose de angústia, né? Porque, assim, classicamente, é o campo das histerias e o campo das obsessões, né? Então, o Lacan, quando vai trabalhar isso, ele vai trabalhar a fobia ou a neurose de angústia, assim como uma espécie de plataforma giratória, né? Quer dizer, é o sujeito que ele opera, ele é familiarizado, ele existe, né, no campo da neurose obsessiva, e alguma coisa o impele a histeria, né? Então, a angústia, a evitação, o medo, né? Porque a palavra fobia quer dizer medo. Quer dizer, é obsessivo que é... Eu não vou falar em junção, porque junção se refere à psicose, mas é esse mandato que o obsessivo recebe de que ele tem que ser mais flexível, que ele tem que se divertir mais, que ele tem que sair mais, que ele tem que sorrir mais. E isso o angustia, né? Então, assim, bem no beabá da clínica, né? Então, ele está entre a obsessão e a histeria. Essa angústia, essa fobia, é a evitação. Por outro lado, o histérico, né, que é convidado, convocado, obrigado, mandado, se conter mais, né? Ser mais disciplinado, né? E que seja mais obsessivo. Então, ele está meio caminho. Ele não é mais histérico e não é obsessivo. Então, nesse sentido, a, a, a fobia, né, como um meio caminho. E que a gente tem que prestar atenção na clínica também. Se a gente não está operando como terapeuta, como analista, com certas palavras ou certas posturas que convoquem o sujeito a fazer isso, né? Então, eu já ouvi assim, bom, a angústia é o fio da navalha da clínica. Quer dizer, o paciente em análise está sempre angustiado. Pera, mas que tipo de angústia é essa? Não é uma angústia fóbica? Né? A análise não está convocando ele, a posição do analista, uma posição de mestre, não está convocando ele a fazer certos movimentos que não consegue fazer. Isso no campo da neurose a gente compreende, certo? Agora, vamos transpor isso para o campo da psicose. O esquizofrênico, né, que ele é convocado à paranoia, a estruturar o seu delírio. Sabe, quando você vai entrevistar o esquizofrênico e parece que ele não diz coisa com coisa, e a gente quer dar um sentido para o que ele está dizendo, né? Que ele explique mais, que ele organize mais e tal. Isso pode produzir uma posição de depressão, quer dizer, eu não dou conta. Ou uma posição maníaca. Eu dou conta de tudo, né? Eu consigo responder. Sabe? Aquele otimismo e aquele pessimismo do leitor de livro de autoajuda. Sabe assim, a autoajuda ela funciona desde que você leia um livro atrás do outro, né? Porque o leitor de autoajuda ele está sempre, né, muito confiante, muito otimista, e daí qualquer coisinha derruba ele, né? Mas isso ainda está no campo da neurose. Agora, transpõe isso para o campo da psicose. Quer dizer, um esquizofrênico que há uma injunção à paranoia, e um paranoico que o seu delírio é questionado, do qual ele é duvidado, ele tem que dar provas. Quer dizer, um paranoico que
tem que ir para uma banca de mestrado, uma banca de doutorado. Né? E daí, antes, ele tem uma crise de angústia, uma crise de depressão. Né? O seu saber é questionado. Então, você consegue ver essas analogias? A psicose maníaco-depressiva seria, na psicose, o que a neurose de angústia ou a neurose fóbica é no campo da neurose. É uma oscilação entre dois polos. Porque, classicamente, né, o campo das psicoses é o campo das paranoias e das esquizofrenias. Né? A psicose maníaco-depressiva é essa passagem. Tanto assim que a gente não fala muito em psicose maníaco-depressiva, PMD. Né? A gente fala, às vezes, em melancolia. Né? Hoje, assim, virou transtorno bipolar. Parece uma coisa assim, muito corriqueira, muito cotidiana. Né? Pois é, exatamente isso que eu fiquei pensando também em relação às medicações, né? Porque medicação para transtorno bipolar é estabilizador de humor, né? Como se fosse uma coisa de humor. Sim. Né? Uma labilidade no humor, né? Mas o medicamento vai tratar justamente o sintoma. Porque tu vê assim, a depressão ou a mania são formas de lidar, né, com essas duas grandes questões que o Contar vai colocar. Né? São defesas. É a defesa, de um lado, com essa demanda imaginária devoradora do outro, né? Essa demanda que toma o sujeito como um puro objeto. Você existe para me fazer gozar. Né? Você veio ao mundo para servir. E, de outro lado, um saber, né? Que essa metáfora que o Lacan coloca assim, né? Em termos freudianos, de um lado o jacaré, que vai devorar o bebê, e de outro lado esse pedaço de madeira que é colocado na boca do jacaré para que o jacaré não consiga fechar a boca. Né? O contrário que vai dizer esse saber paterno que sabe lidar com essa demanda imaginária. Então, no caso da mania, eu tenho todo esse saber. Eu tenho o corpo fechado. Né? E a depressão, isso eu não tenho defesa. Né? Eu estou totalmente subjugado a isso. Então, o sujeito oscila nesses polos, né? De estar entregue absolutamente ao outro, não poder fazer nada em relação ao outro, ou de ter encontrado alguma coisa que o proteja absolutamente desse outro. Que é aí o corpo fechado. Ok? Acho que ainda sobre as medicações, no caso, o que a gente chama hoje de bipolar, né? Essas oscilações entre a mania e a depressão, às vezes aparece de uma forma cíclica muito curta, né? Um período curto na mania, um período curto na depressão, e fica... E com relação aos medicamentos, né? O lítio, por exemplo, mas o que eu observo também é uma conjugação de medicamentos, né? De antipsicóticos, de ansiolíticos. Então, coloca-se, parece que o lítio como um remédio principal e os outros como um conjugado. E não sei os efeitos, porque fica no campo do fenômeno. Né? Se está no sintoma e tal, usa tal medicamento, ok. Não sei como é que seria a base química, mas o efeito psíquico dentro dessas oscilações entre a mania e a depressão e como entraria os efeitos químicos desses medicamentos, desses conjugados. Né? Será que daria para comentar um pouco mais, Charles? Bom, primeiro é com relação ao diagnóstico, né? Como é feito esse diagnóstico, quem fez esse diagnóstico, né? Em que momento? Bom, a Rita apresentou esse caso dela, né? O Contardo apresenta o caso dele, né? Aquele primeiro caso, aquele rapaz, né? Quer dizer, sai dos Estados Unidos, vai para a guerra no Vietnã, depois da guerra do Vietnã, vai para a Birmânia, depois passa um tempo na Índia, né? Drogas, espiritualidade hindu e tal, depois vai para a França, vira um executivo,
casa com a mulher, com a filha do dono do negócio e começa a ter um caso com a sogra, né? E daí se envolve num assalto, e nesse assalto há uma morte, e ele é preso, e depois ele é extraditado, né? Então, não é um diagnóstico que ele chegou a partir das entrevistas iniciais, é um diagnóstico fazer todo um percurso que tem mais de um ano, né? Que é diferente assim de o sujeito vai numa consulta e em 30 minutos ele é diagnosticado. Né? E a gente sabe quando a gente sabe pela gente, quando a gente vai no médico, a gente responde aquilo que o médico pergunta. Aquilo que ele não pergunta, a gente acha que não tem importância. E às vezes coisas que a gente acha que tem importância, a gente fala para o médico e o médico não dá importância e a gente fica no pincel, né? Fica, porque isso é importante para mim, mas para a psiquiatria não é importante. Que é diferente de uma análise em que a gente não vai falar aquilo que o analista ou o médico pergunta, né? E não vai falar em função do que ele quer saber. A gente vai falando certas coisas e vão ocorrendo certos acidentes que vão mostrando certas coisas que não está previsto numa entrevista estruturada ou não está catalogado, né? Então, às vezes, essa surpresa que a gente tem assim, depois de, sei lá, 2, 3 anos atendendo um paciente, e o paciente diz uma coisa, mas espera aí, né? E não se trata de uma neurose. Tem uma coisa aqui né? Então, só para encerrar isso aí. Então, tu vê assim, hoje nem se fala mais em PMD, psicose maníaca, porque não se fala mais em neurose e psicose. O que se fala hoje são transtornos. Essa divisão clássica, campo das neuroses, campo das psicoses, é uma divisão da psiquiatria clássica, não existe mais essa divisão. Certo? Hoje se fala em transtornos. Então, quando se fala em transtorno bipolar, não é psicose. Quando se fala em transtorno obsessivo-compulsivo, não é neurose obsessiva. Quando se fala em transtorno de ansiedade generalizada, não é neurose de angústia. Às vezes a gente faz essas equivalências. Não, é um diagnóstico feito a partir de condutas, comportamentos. Então, o sujeito manifestou tal comportamento, bom, são 15 comportamentos aqui, ele tem 8, 8 é um pouquinho mais que a metade de 15, né? Então, se enquadra aqui. E para isso se medica de tal maneira. Então, a teoria de base, a teoria que fundamenta esse diagnóstico, não é mais uma teoria psíquica. Então, quando tu vai falar assim, efeito psíquico, né? Medicamento não tem efeito psíquico. O medicamento tem efeito na conduta, no comportamento. Quer dizer, na conduta dele, no comportamento, ele era muito apressado, muito ansioso, ele ficou mais lento, mais devagar. Mudou o comportamento. Mas nem se trabalha com a ideia de psíquico, né? Porque na teoria comportamental que fundamenta, não existe psiquismo. O psiquismo é uma ideia metafísica do século XIX, que é herdeiro de uma ideia religiosa do século XII, XIII, que é a ideia de alma, né? Então, você vai dizer, a gente já superou a metafísica, o fim da metafísica. Nós estamos numa era pós-metafísica, né? Porque nós temos comportamentos observáveis e o efeito não é psíquico, é um efeito químico no organismo, né? Então, logo, eu digo para vocês, isso aí são 10 anos, talvez esse vídeo vai ficar circulando aí, daqui 10 anos o cara foi premonitório, né? Mas a base que a gente tinha até os anos 80 era a fenomenologia da psicopatologia geral, né? Cal e Jaspers, psicopatologia geral, psicologia compreensiva, tal, que é o livro do Cal e Jaspers, é de 1912, né? Que é a psiquiatria fenomenológica, que é uma grande vertente do século XX. E a outra base da psiquiatria é o que a gente chama de psiquiatria dinâmica, que é a psicanálise psiquiátrica, né? Até os anos 80, isso estava na base da psicopatologia. Então, todos os diagnósticos eram diagnósticos fenomenológicos ou psicanalíticos.
E a base disso, neurose e psicose. Porque tanto a fenomenologia como a psicanálise pegaram a psiquiatria clássica, né? Então, o diagnóstico de neurose não é um diagnóstico que a psicanálise inventou. Ela se apropriou de certos conceitos da psiquiatria clássica e ressignificou, certo? Até os 80. A partir dos anos 80, a gente teve esses dois grandes empreendimentos, né, que são esse mapeamento do funcionamento do cérebro, que é estudar o cérebro, entender o cérebro, que isso está na base das neurociências, né? Então, a gente sabe muita coisa que eu aprendi na graduação que não vale mais, né? Por exemplo, neuroplasticidade. Eu aprendi lá em neurofisiologia que até 25 anos as células cerebrais se reproduziam e tal, depois o cérebro começava a morrer. Hoje se fala em neuroplasticidade, células que se readaptam a vida inteira, né? E o sistema nervoso, o que é, como funciona, o que são as células, a ação química, o que produz a depressão, depois de mais cerebral, fundamentou isso. E o outro projeto, o projeto Genoma, né? Concluído no ano 2000. E em 2006 a gente tem a ideia de uma epigenética. O que eu aprendi em genética não vale mais. Em epigenética, quer dizer, é um pequeno grupo de genes que é alimentado por 85% dos genes, e esses 85% dos genes, eles estão em correlação com o bioma, né? Que é esse outro projeto que terminou em 2016, né? Daí tem esse livro, como é que é? 10% humano, né? Quer dizer, o nosso corpo, 10% são as nossas células e 90% são bactérias. Então, a ação bactérias, genes e tal vai dar outra complexidade. Então, essa base neurológica está virando uma base neurológica genética, tem um bioma por aí, e agora a gente está entrando na nanotecnologia. Certo? Nanotecnologia é a criação de objetos, né? A produção de objetos nano. Nano são partículas 1 bilhão de vezes menor que 1 metro. Né? Ou seja, você está trabalhando a construção, como é que assim, é de baixo para cima, não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Construir objetos átomo por átomo. Átomo por átomo. No momento que você começa a manipular átomo por átomo para construir objetos nanotecnológicos que vão circular nas nossas veias, certo? São medicamentos que você ingere e vão circular nas nossas veias, limpando nossas veias ou corrigindo nossas veias. Certo? São objetos, não são microscópicos, são 1 bilhão de vezes. Né? A base não é mais neurológica. A base não é mais psíquica, né? Porque assim, tem a base psíquica, abaixo do psíquico tem o neurológico. Agora, abaixo do neurológico tem o nano. E abaixo do nano tem as partículas subatômicas. Daqui a pouco a ciência vai estar mexendo nas partículas subatômicas. E as partículas subatômicas, elas não vão modificar comportamentos. Elas vão modificar a própria estrutura do vivo. Certo? Então, hoje a gente não fala mais muito em psiquiatria, a gente fala em neurociências. Daqui a pouco não vamos falar mais em neurociências, porque vai estar falando do as nanociências. Né? E a ação não é mais ação química, porque não são produtos químicos, são objetos nanotecnológicos. Então, isso a gente vai ver daqui a 10 anos. Né? O Brasil hoje é a 7ª potência no planeta em nanotecnologia. E isso não é feito nas universidades, isso é feito em empresas privadas. Certo? Bom, eu saí bem fora do assunto, mas essas que são conversas que a gente vai tendo. Né? Então, quando o sujeito faz um diagnóstico assim, intuitivo, né? Na intuição, em meia hora no palpite, né? Então, assim, fazer a volta webiana no que eu estou dizendo aí, né? O livro do Contardo é um livro difícil porque não é um livro intuitivo, que você compreende. Eu entendi. Né? Ele é um livro contra-intuitivo.
É uma coisa que a gente não entende, porque se você vê o sintoma, você percebe o sintoma, você, né, classifica os sintomas, bom, você fechou o diagnóstico. Agora, tem uma coisa aí que a estrutura é algo contraintuitivo. Ela não está no campo do imaginário, do visível, do audível, né? Mas é alguma coisa ali que perpassa, né? Então, o que é difícil na psicanálise lacaniana é que a psicanálise lacaniana não é a psicanálise freudiana. Porque a psicanálise freudiana ela ainda é intuitiva, né? Você intui, você entende, você percebe. Ah, entendi. Agora, a psicanálise lacaniana ela é contra-intuitiva, porque ela é uma psicanálise que ela está mais no lado da ciência do que do senso comum. Porque o senso comum, ele trabalha o nível da percepção, que a gente percebe o que a gente entende. A ciência moderna, a gente não entende, a gente não percebe. Porque desde Descartes para cá, a gente sabe que os nossos sentidos nos enganam, que o que a maioria pensa não é a verdade. Que o consenso não faz a verdade. Né? É uma psicanálise contraintuitiva. Ela trabalha com realidades que não são realidades tangíveis pela percepção pelo senso comum. Né? É na contramão da intuição. Né? Então, a gente diz assim, entende? Não, a gente não entende Lacan. Mas a gente sabe que o que ele está falando é verdade. Né? Sigamos. Charles, bom dia. Bom dia, Bom dia. pessoal. Eu fiquei pensando aqui com relação ao psicótico nessa estrutura social predominante, né? Então, a gente pode pensar que ele está fadado à crise aí para dar conta disso. O Charles sumiu aqui para mim. Não, mudou. Ok. E se comentasse assim a inserção, esse dar conta também em termos das instituições sociais, estou pensando quando você falou da universidade ou da escola mesmo, enfim, agora pensando nos movimentos inclusivos e tudo mais, se você pudesse comentar. Ora, Renato, eu tenho um comentário grande sobre isso. Né? Porque o Contar do Caligari tem uma formação europeia, uma formação italiana, uma formação suíça, uma formação francesa, uma formação europeia. Só que é um europeu que ele percebeu alguma coisa que estava invadindo a Europa e ele foi atrás da fonte disso. Né? Então, ele falou isso em Porto Alegre algumas vezes, sobre essa ida dele para os Estados Unidos e o interesse dele pelo culturalismo. Né? Culturalismo. Porque o culturalismo é uma corrente psicanalítica muito forte que teve uma época nos Estados Unidos, né? Marcuse, autores como Marcuse, pegaram muita coisa da escola de Frankfurt. Um autor que a gente leu pouco no Brasil, mas que é um autor sério, que é o Erich Fromm. Né? Veio a partezinha romântica do Erich Fromm, mas não veio a parte social dele, o pensamento social dele. Né? Ele foi para o México, é um alemão que foi para o México. Então, tem textos dele sobre inconsciente social, né? E é um autor importante, que é um autor culturalista. Né? E o Contar fala muito em entender a cultura, compreender a cultura, o que está acontecendo na cultura, porque isso que a gente chama de cultura é o campo do outro. O que passa no campo do outro tem efeitos no sujeito. Né? Porque a visão freudiana assim, é o pulsional para fora, é o interno para o externo. Né? Para Lacan, não existe interno e externo, o que existe é o outro. A nossa Constituição é excêntrica, o nosso centro está fora, não está no íntimo, né? Está no extimo, está lá fora. Então, o que acontece lá fora produz o nosso centro, o que nos organiza ou desorganiza. Né? Então, o Contar, assim, desde o início, ele insistia muito com a gente para a gente ler Louis Dumont, né? Que é essa comparação, como é que é ensaio sobre o individualismo moderno, que é essa comparação entre
as sociedades ocidentais e as sociedades hindus, a organização, sociedades hierárquicas e as sociedades modernas que são laterais, que tentar acabar com a hierarquia, né? Criar relação. E dele faz assim, todo projeto moderno é um projeto de destruição das hierarquias e a produção do indivíduo. E o país que mais avançou no projeto moderno é os Estados Unidos da América. Então, para compreender a modernidade, você tem que compreender a cultura norte-americana. E daí ele foi morar nos Estados Unidos. Né? Saiu do Brasil. Né? Então, vê o mundo a partir dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que venceu a Segunda Guerra Mundial. Né? Porque ele não teve a guerra no seu território, né? E aí depois reconstruiu. Só que, além de reconstruir toda a Europa, ele colonizou a Europa. Recolonizou a Europa, a cultura americana, predominante hoje, e surgiu e se chama assim de globalização. Então, a cultura europeia, a cultura francesa, ela é uma cultura universalista. Né? Então, essa ligação entre a república e a ciência. Espera só um pouquinho aqui que eu... Oi, voltei. Ah, então, isso assim da ligação entre a ciência e a república, né? Quer dizer, a república é o braço político da ciência, né? E a ciência é o braço mental da política. Então, na república, ela é democrática, né? Porque se acabou com a hierarquia, né? Então, se cria essa ideia de liberdade, igualdade e fraternidade, né? Mas você só pode ser livre, igual e fraterno com pessoas do mesmo nível. Se há uma hierarquia, não há liberdade, nem igualdade, nem fraternidade. Agora, como é que a gente vai tornar as pessoas iguais? Se elas se pautarem por valores universais, que é a ciência. Não é? Não é valores de classe, ou folclore, ou religião, valores universais. Quem tem valores universais? A ciência. Quer dizer, 1 mais 1 é 2 na China, ou no Japão, ou na França. Né? Então, por isso a importância da ciência. E as pessoas elas vão ser iguais, não pela natureza, mas pela lei. Porque, pela natureza, as pessoas são diferentes. Tem gente mais alta, mais baixa, né? São diferentes. Então, se vai igualizar as pessoas pela lei. Não é? Então, todos são iguais, mas aí, essa igualdade, como é que se chega a essa igualdade diante da lei? É sair do estado de natureza e entrar no outro estado. Então, pela natureza, nós somos maus, somos violentos,
somos desiguais. Então, temos que igualar as pessoas pela educação republicana. Então, a educação é obrigatória. Se você quer participar da sociedade e do Estado, você tem que ser educado. Então, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, e daí você pode votar, pode escolher seus governantes. Então, isso é a mentalidade universalista republicana, que hoje a gente sabe que é uma mentalidade colonial. O efeito negativo disso é a colonização, colonizar o planeta. Então, impor essa cultura à África, à América Latina, à Austrália, não é? Porque o Estado humano é o Estado republicano, é o Estado dos direitos humanos. Agora, a República Francesa, ela é uma laicização do pensamento judaico-cristão. Então, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Tira o Deus e deixa só paz na terra entre os homens de boa vontade. Nada vale mais na República que uma boa vontade. É a boa vontade. Né? O cidadão tem que ter uma boa vontade. Então, isso é o ideário republicano, o ideário francês, o ideário, né, europeu. Agora, a partir da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter um novo ideário, uma nova ideologia, um novo sistema de pensamento, que é o puritanismo protestante americano. Né? Que não é mais o pensamento judaico cristão laicizado, mas é o pensamento protestante, em que o que mais vale não é uma boa vontade, são os interesses, é o lucro. Né? Então, essa mentalidade a gente tem, hoje ela se tornou planetária. Então, houve essa mudança, assim, então, a gente vê, assim, isso que se chama desconstrução, né? Uma desconstrução do pensamento europeu e uma americanização do pensamento planetário. E o pensamento, a ideologia americana, ela não é universalista, ela é multiculturalista. Ela não trabalha com a ideia de uma cultura, a cultura humana. Ela trabalha com a ideia de múltiplas culturas. Então, hoje, a gente está dividido em tribos. Né? Não tem mais um pensamento universal. E no momento que você não tem mais um pensamento universal, você não tem algo a se referir como algo que vale para todos. Mas isso que vale, sempre vale naquela comunidade. Não é? Então, se vê a dificuldade que a gente tem. Hoje, a gente mais do que nunca está percebendo isso, como a gente foi tomado por isso, que são as bolhas. Né? Você assiste o debate entre o Lula e o Bolsonaro ontem à noite, né, na TV. Eles não têm valores universais com os quais eles estão se confrontando. Né? A democracia, a saúde, a educação. Não tem mais diálogo. Porque o Bolsonaro fala para a bolha dele, o Lula fala para a bolha dele, tentando sair da sua bolha e pegar alguém fora da bolha dele. E isso não é provisório. Isso foi constituído, isso foi criado nos últimos 40, 50, 60 anos. Né? Por todo assim, um pensamento, quer dizer, que chama-se o círculo da Bíblia, né? Um pensamento religioso, bíblico, uma certa leitura da Bíblia, em que cada protestante lê a Bíblia de uma maneira diferente. Agora, o elemento universal ali que talvez tenha um elemento mínimo, a Bíblia, porque essa Bíblia não é a Bíblia, é a Bíblia na versão corrigida, ou na versão revisada, ou na versão tal. Na versão tal tem uma palavra assim, na versão tal tem outra palavra. Então, tem a Bíblia dos batistas, a Bíblia dos... Não é? Não é mais o livro. Então, hoje a gente tem consciência, assim, não existe mais o outro que vale para todos. Ou aquele que me protege, ou aquele que eu sou contra. Né? Porque a gente volta, assim, um pouco na modernidade, você poderia ser excomungado do campo do outro. Quer dizer, se você é excomungado do campo do outro, você não tem lugar nenhum no universo. Hoje, você ser excomungado do quê? Né? Então, as próprias igrejas hoje, elas estão funcionando que nem o McDonald's, como franquias. Não é a igreja. Quem é católico, assim, sempre tinha aquele orgulho, assim, de dizer, não, sou católico.
é a Igreja Católica. Católica quer dizer católicos, né? De todos. Né? Dentro da própria Igreja Católica, a reforma é a marca disso, né? Da divisão, da divisão, da divisão. Então, o pensamento americano hoje, ele é uma laicização do pensamento protestante. Então, o mundo hoje é mais protestante do que católico. Ele é mais puritano e mais igualitário e mais individualista. Porque no pensamento protestante, a salvação é sempre individual. Cada um se salva por si. Agora, no pensamento católico, no pensamento mais antigo, a salvação é sempre coletiva. Então, vocês veem assim, a discussão hoje que se tem no Brasil é esse confronto. Né? O que a gente está chamando de esquerda é um pensamento mais coletivo, a salvação é coletiva, é o grupo, a gente tem que ficar junto. E o outro é salve-se quem puder mais, quem tiver mais poder, quem tiver mais armas. Né? Sabe essa coisa do Roberto Jefferson, assim, é uma coisa, é feito de uma cultura, dizer, o Estado quer entrar na minha casa. Eu tenho o direito de encher minha casa de armas para dizer quem entra e quem não entra. Não interessa se é polícia ou tal. Porque ver essa figura do outro, não é mais um outro que vale para todos. Né? O policial não é o representante de um outro universal. O policial é o representante de alguns indivíduos que querem entrar na minha casa e eu tenho que me proteger desses indivíduos. Então, é essas mudanças que estão ocorrendo. Eu não sei o que vai acontecer daqui para adiante. Né? O Contar dizia assim, um acirramento do individualismo. Então, vocês querem saber o que vai ser o futuro? Estudem a cultura norte-americana. Certo? Tem um seminário do Jacques Alain Miller, ele e o Lohan, que é do final da década de 90 também, é o outro que não existe, seus comitês de ética, que estão dizendo a mesma coisa. Né? O Miller fala em USA Symptoms, né? Estados Unidos dos sintomas. Estados Unidos, não é Estados Unidos da América, United States of Symptoms, né? Estados Unidos dos sintomas. Ou seja, o que mantém o país unido não é George Washington, não é Washington, não é a capital, não é o governo federal. O que mantém os Estados Unidos são sintomas. É a perda universal, a perda da referência. Que é o que está acontecendo hoje, né? Olha o que o Sul pensa, o que o Sudeste pensa, o que o Centro-Oeste pensa, o que o Nordeste pensa. O Brasil não está dividido no meio. O Brasil está conseguindo se organizar em 2 partidos hoje. Né? Está conseguindo, mas daqui a pouco começa... Né? Que é diferente aquela formação republicana que a gente tinha. Dom Pedro fez a República, proclamou a República, os símbolos nacionais. Né? Todos nós, brasileiros, temos em comum a língua, o hino. Né? Vai ter a Copa do Mundo agora e provavelmente a gente, quando o Neymar entrar em campo, a gente vai ter um desconforto, um conforto. Quando aparecer a camiseta verde e amarela, a gente não vai se reconhecer ali, ou vai se reconhecer ali, mas é outra coisa. Né? Então, isso não é um acidente. É alguma coisa que é o resultado do que se produziu a partir da anos 50 para cá. Né? Certo? Eu tenho uma longa teoria sobre isso. Eu acho muito interessante o que aconteceu em 68, mais de 68. Que no Brasil a gente não comemorou os 50 anos. Que é um momento de virada. Que é um momento assim que a Europa se deu conta que a democracia não protege a gente nem do comunismo, nem do nazismo, nem do fascismo. Que essas grandes ideias, né, república, democracia, não nos protegeram do nazismo, dos campos de concentração.
E no Brasil também está tudo sendo feito dentro do jogo democrático e chegamos onde chegamos. Né? Tudo dentro da democracia. Então, essa descrença da Europa na democracia. E daí, qual é a utopia que aparece nos anos 70? O liberalismo e o consumismo. A felicidade não é um Estado democrático, a felicidade é o consumo individual. Ok? Terminamos aqui? Ficamos por aqui então, né, Charles? Obrigada mesmo. E a gente encontra eu acho que é 24, o último sábado de novembro, para ver se a gente avança mais no nosso livro aqui. Não é? Um bom sábado para todos, um abraço. Boa eleição. Ótima eleição. Tchau, até a próxima. Até a próxima.